Henrique Carmo, as negociações com o PSV continuam, do São Paulo e o PSV para a ida do Henrique Carmo. O São Paulo está tentando vender o Henrique Carmo de forma efetiva e não emprestá-lo. O São Paulo está querendo que o PSV já compre o jogador pelo mesmo preço que ele está aventando pagar empréstimo mais compra, ou seja, 9 milhões de euros. O São Paulo acha que é melhor já fazer a venda imediata e já ter o dinheiro de uma vez do que esperar empréstimo como o PSV está querendo fazer. E aí estão conversando sobre essa possibilidade de venda imediata. 9 milhões de euros seria 50 e poucos milhões de reais a mais no cofre. E também temos aí o Ferreirão, que está em vias de fato de ser negociado. O Ferreirão recebeu, então, uma proposta oficial de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros de bônus, caso o Shakhtar vá para a Champions. E é bem provável que o Shakhtar vá para a Champions, porque na Ucrânia eles são um dos times mais fortes. Então existe uma tendência até grande, não é só aqueles 2 milhões de bônus não factíveis, né, improváveis de acontecer. São 2 milhões de euros bem prováveis e factíveis que isso aconteça. E existe uma chance grande do Ferreirão. Aí muita gente falou assim, Zanqueta, e o negócio do Marinax tem interesse na compra do Ferreirão? A questão é, a negociação ela é clube e grupo Marinax também nesse caso. Aí o São Paulo chega para eles e fala assim, ó, então eu aceito o seu pagamento aqui, pode chegar a 13 milhões de euros, etc. Aí você tem um empresário. Aí o empresário quer percentual dele, o empresário quer salário maior, o empresário quer reajuste anual, o empresário quer cláusula liberatória em caso o clube europeu faça proposta por ele, o empresário quer cláusula de negociação de saída em caso de agravamento de guerra. Ou seja, os caras botam uma lista de exigência tão grande para fazer negociação para determinado clube, para determinada instituição ou para determinado grupo, que os caras falam, porra, meu, o Ferreirão tem, sei lá, meia dúzia de jogos no profissional de São Paulo, tem um gol marcado, sabe? Não... E aí o cara começa a botar tanto empecilho, tanta exigência, que o cara recua. Então, quando o pessoal fala assim, pô, mas não falaram aí que poderia chegar uma proposta de 13 milhões de euros, a questão da proposta não é só a proposta. O jogador e o empresário dele também tem que se acertar com o clube que quer fazer a proposta para o São Paulo. Então, não é só o São Paulo aceitar a proposta. Tem o staff, que é o empresário mais o jogador lá, que também tem que se resolver com o grupo. Então, tem muita coisa envolvida aí com relação a essas coisas todas aí. O Alexandre falando, Zanca, como explica o Ferreirão ser medido por 10 e o Carmo por 9? Na verdade, vou repetir. O Carmo, ele recebeu uma proposta de empréstimo por um ano, de 1 milhão de euros. Caso ele bata as metas, o PSV compraria ele por 8. Ou seja, aí o cara vai lá, ver se deu certo, se ele rendeu. Aí, digamos, o moleque jogou pra cacete, ele já tem, inclusive, até gente de olho nele. Aí eles pagam 8 milhões de euros. É diferente do cenário do Ferreirão. No cenário do Ferreirão, os caras vêm e já dão 10 agora. O São Paulo está tentando colocar uma forma de vender o Henrique Carmo agora. Então é diferente, Alexandro. É diferente o que você entendeu e diferente o que eu falei, tá? O que eu falei é uma coisa, o que você entendeu é outra. Só para não misturar. É uma coisa bem diferente as coisas todas aí. Zanca, você acha que vem um lateral direito? Acho. O Crespo está insistindo e cobrando bastante da diretoria. E o Belmonte falou na entrevista dele que o São Paulo continua em busca de um lateral direito e de um zagueiro. Tá? Por isso não confio nesses números que divulgam sobre valores e salários. Tem muita coisa de trás que não ficamos sabendo. Ah, mas com certeza, o Carlos Alexandre, mas com certeza. O Shakhtar, para convencer um menino novo para jogar lá, é óbvio que ele bota mais dinheiro para o staff e para o jogador. É óbvio. Se você for pegar o Olympiacos, que é um time que disputa Champions, um time que está toda hora ganhando o título no país dele, o nível de esforço salarial e de luvas para convencimento dos jogadores para ir para lá é menor. Porque não que ele não vai pagar um bom salário, vai pagar um bom salário, mas o nível de convencimento é diferente de você levar um jogador para jogar na Polônia, porque quem acha assim, mas a Ucrânia está em guerra. Não, filho. A Ucrânia está em guerra, mas o campeonato ucraniano está sendo disputado na Polônia. Então, assim, mas tudo bem. Mas, assim, a visibilidade é outra, a questão de disputa é outra, o cenário é outro.
Ah, mas o Shakhtar é um bom vendedor. Sim, é um ótimo vendedor. Eu vou te falar que o Shakhtar é melhor vendedor até do que o Olympiacos. Mas é óbvio que o Olympiacos, disputando Champions, sendo um time mais consolidado, num país mais tranquilo e tudo, eles vão fazer uma proposta diferente da proposta de um país que tem a situação do Shakhtar como o Shakhtar está vivendo, entendeu? O Alexandre Felipe falou que vai deixar de me seguir porque falou em fazer churrasco e ele é vegano. Fica triste não, porque a minha esposa também é vegana, então não se preocupa não, Alexandre. O churrasco, eu, por exemplo, não faço churrasco familiar aqui porque a minha esposa, por exemplo, é vegana, ela não come, então assim, eu tenho uma desculpa, eu tenho uma carta branca aqui, ó. Eu tenho uma uma carta coringa aqui para botar na mesa para você não vir para cima de mim aí dizendo que eu sou intolerante a veganos agora. O Ferreirão foi relacionado. O jogo é amanhã, gente. Vocês estão perguntando se ele viajou. Eu não sei, sabia? Eu não sei se o Ferreirão viajou. Eu vou falar para vocês assim, deixa eu perguntar aqui, mas eu acho que o Ferreirão não viajou para Colômbia. Eu acho que ele foi preservado. Mas eu posso perguntar aqui para a gente confirmar. Eu posso confirmar aqui para a gente não ter dúvidas. Mandando aqui a mensagem, tá? O Ferreirão viajou ou ficou em São Paulo? Mandei aqui, vamos ver se eu recebo a resposta aqui. É uma boa pergunta mesmo. Eu acho que não viajou, tá? Eu ouvi um papo que não tinha viajado, mas como eu não tenho certeza absoluta, quero confirmar aqui. Mandei a pergunta aqui para responder para vocês aqui em live. Vamos esperar aqui uma confirmação oficial dos diretores. Eu não tinha feito essa pergunta, a pergunta é boa. Estou vendo aí no chat o pessoal se matando, uns dizendo que sim, outros dizendo que não, mas eu não tenho confirmação concreta aqui, então estou esperando. Só puxar o último assunto aqui do dia, antes que eu esqueça de falar, porque ele está na thumb, então tem que ser correto. O nosso querido Abel Ferreira, ele não se conteve. O Abel Ferreira é o cara que mais ama o São Paulo nesse mundo, né? Abel Ferreira, acho que é o estrangeiro que mais ama o São Paulo. Acho que ele gosta mais do São Paulo que o Crespo. Porque toda vez ele cita o São Paulo em alguma coisa, tudo o São Paulo é referência na vida dele, o São Paulo no Telê, tudo que ele vai dar de entrevista coletiva, tudo que ele vai fazer, tudo que ele se move é com referência ao São Paulo. E ontem, na coletiva, o cara ganhou o jogo, o cara fez um monte de coisa e o cara foi lá e citou o São Paulo na coletiva dele. É um negócio, é uma relação de amor incrível, uma relação de amor inacreditável com relação a isso, tá? Então, assim, é uma coisa bizarra. Zanca, mas o que o Abel falou do São Paulo dessa vez? Falou que a repercussão da eliminação do Palmeiras, ela tomou uma proporção muito maior do que a do São Paulo, que ainda foi eliminado por um time de Série B. O que o Abel não pensou, e aí e isso não é colocar desculpa. O que o Abel não está entendendo é, o Palmeiras nos últimos 2 anos, o Palmeiras gastou 1,2 bilhões de reais em reforço. Vou repetir. O Palmeiras nos últimos 2 anos gastou 1,2 bilhões de reais em contratações. O Palmeiras só esse ano gastou 600 milhões de reais em contratação, só nesses últimos 8 meses. 600 milhões de reais de contratação. O Palmeiras ganhou nada com 600 milhões de reais de contratação. O São Paulo do ano passado, se a gente pegar os últimos 18, 19 meses, o Palmeiras ganhou um Paulista e o São Paulo ganhou uma Supercopa. Aí eu falo para você, o São Paulo gastou zero em contratação. O Palmeiras gastou 1,2 bilhão em contratação. A conta tem que ser igual. A cobrança é igual. O Abel está no Palmeiras há 4 anos e meio. O Crespo está no São Paulo há 40 dias. Cabe a comparação? Então, assim, Abelzão, não é passar pano, não é arranjar desculpa, não é contemporizar, mas, irmão, não dá para comparar. Não dá para comparar. Não dá, deu ruim para você, brother. Se o São Paulo tivesse comprado um jogador de 150 milhões de reais e ele não rendesse merda nenhuma na sua mão, o São Paulo estava ouvindo um monte de merda. O Rames Rodrigues, o São Paulo trouxe ele só com salário. E já foi um caos no São Paulo. Todo dia falava-se de Rames Rodrigues. Todo dia, eu estou mentindo? Vocês são torcedores, vocês estão comigo. É mentira que todo dia a gente não falava de Rames. Todo dia a imprensa falava de Rames. O Rames veio para o São Paulo sem custo, só com salário.
Ah, tem luva alta, tem salário alto. E quanto que veio o Vitor Roque, por exemplo? Quanto custou o Bruno Rodrigues para o Palmeiras, que ele contrataram o Bruno Rodrigues? Custou 27 milhões de reais Bruno Rodrigues, 1 milhão de reais de salário. O de Rames Rodrigues veio para o São Paulo com 0 e 1 milhão e 200 de salário. E já foi um caos no São Paulo. O Caio Paulista foi para o Palmeiras a 20 milhões de reais, 750 mil de salário. Não jogou lá. O Vitor Roque custou 150 milhões de reais. O Paulinho custou 140 milhões de reais, 2 meninos da base e mais uma fortuna. E o Paulinho tá machucado. Brother, vou falar uma coisa para você. Se fosse o São Paulo gastando esse dinheiro, se fudendo do jeito que vocês estão se fudendo, com grana que vocês gastam com o jogador mal desse jeito, ah, mas a gente tem dinheiro. Tá tudo bem. Não estou questionando se vocês têm ou não. Estou questionando como vocês são ruins de contratar e como vocês contratam mal. Então é óbvio que quando o São Paulo é eliminado, o São Paulo foi eliminado no roubo no Paulista contra vocês. O São Paulo foi eliminado com uma expulsão, um assalto contra o Atlético Paranaense. Não foi, a gente não foi eliminado com o Atlético Paranaense perdendo na bola. A gente foi eliminado no pênalti depois de um assalto ter acontecido. Então, é uma diferença estratosférica, tem um abismo, um universo de distância entre fazer uma comparação de São Paulo e Palmeiras nesse momento com relação às coisas.